Olá pessoal, essa é a aula 2 sobre termologia, com os subtemas temperatura e escalas termométricas. Nessa aula a gente vai resolver as questões propostas na atividade da aula anterior. Então, essa é a primeira questão. Dois copos A e B, com temperaturas diferentes, sendo a temperatura de A maior que a de B, são colocados em contato e isolados de influências externas. Então, a primeira questão é: diga o que se passa com os valores da temperatura de A e da temperatura de B. Então, como a questão falou, eles entram em contato, eles são colocados em contato e isolados de influências externas. É como se eles estivessem dentro de uma caixa de isopor, por exemplo. Tá? Então, nessa hora, o que é que vai acontecer? Haverá interação, térmica entre os dois corpos e, obviamente, aquele que está com a temperatura maior vai diminuir e o que está com a temperatura menor vai aumentar. Correto? Então, com isso, a temperatura do corpo A vai diminuir e a temperatura do corpo B vai aumentar. Tranquilo? Letra B. Como se denomina o estado para o qual tendem os dois corpos? Ou seja, o estado de equilíbrio térmico. Quando esse estado é alcançado, o que podemos dizer sobre os valores das temperaturas de A e de B? Alcançado o estado de equilíbrio térmico, temos que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Por isso o nome é equilíbrio térmico. As temperaturas tendem a ficar iguais. Segunda questão. Para medir a temperatura de uma pessoa, devemos manter o termômetro em contato com ela durante um certo tempo. Por quê? Então, resolução. Para que o termômetro e a pessoa entrem em equilíbrio térmico, ou seja, para que a temperatura do termômetro seja igual à temperatura da pessoa. E aí você possa ler o termômetro e ter segurança que aquela temperatura que você está lendo é a temperatura do corpo da pessoa a qual foi verificada. Terceira questão. A partir da explicação do vídeo, construa no seu caderno a equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Esse vídeo que eu estou me referindo é o primeiro vídeo, tá? O vídeo da aula 1. Então aí a gente tem as três escalas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, com seus respectivos pontos de gelo, temperatura do ponto de gelo e temperatura do ponto de ebulição. E os valores arbitrários TC, TF e TK. As escalas em questão agora é Celsius e Kelvin. A gente tem que construir uma equação de conversão entre essas duas escalas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a primeira escala Celsius, tá? E vamos analisar ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse valor de temperatura arbitrário menos o ponto de gelo e dividir pelo valor da temperatura do ponto de ebulição menos o valor da temperatura do ponto de gelo. E a gente faz a mesma coisa com a outra escala Kelvin, tá? Com a escala Kelvin. O valor da temperatura, o valor arbitrário de temperatura TK, menos o valor da temperatura do ponto de gelo, dividido pela temperatura do ponto de vapor, pelo ponto de ebulição, menos a temperatura do ponto de gelo. Então isso aí vai nos dar TC, sobre 100 igual a TK menos 273 sobre 100. Então, qual é o máximo divisor comum entre 100 e 100? É ele mesmo. Então a gente dividindo 100 por 100, simplificando cada numerador desse por 100, a gente vai encontrar TC sobre 1 e TK menos 273 sobre 1. TC dividido por 1 é ele mesmo, e TK menos 273 dividido por 1 também é ele mesmo. E a resposta final é essa aqui. TC é igual a TK menos 273. Essa é a equação de conversão entre essas duas escalas termométricas. Tranquilo? Terceira questão, letra A. Então, utilize a equação que você encontrou na questão 3, e converta 30 graus Celsius em Kelvin. Qual foi a equação que a gente encontrou? A gente encontrou essa daqui, TC igual a TK menos 273. Beleza. Então, o valor que eu tenho é 30 graus Celsius. Eu preciso descobrir isso em Kelvin. Aquela temperatura que a gente vai descobrir, tá? Aquela variável que a gente vai descobrir, ela precisa ficar isolada, sozinha de um lado da igualdade, que no caso aqui é o TK. Então, para isso acontecer, eu preciso tirar esse menos 273 daí. Como é que a gente faz? A gente passa aí para o outro lado da igualdade e ele passa trocando de sinal.
E vai ficar TC mais 273 igual a TK. Então pronto, TK está isolado ali, tá? Então a equação está pronta. Vamos só organizar ela aqui, ó, né? Para ficar bonito aqui, ó. Então vai ficar TK igual a TC mais 273. Beleza? Como já está tudo prontinho, organizado, basta agora substituir o valor da temperatura em Celsius. E vai ficar TK igual a 30 mais 273. Resposta final, TK igual a 303 Kelvin, ou seja, significa que 30 graus Celsius equivalem a 303 Kelvin. Tá? Ou seja, a gente está falando da mesma temperatura, da mesma sensação térmica, só que 30 graus Celsius é numa escala e 303 Kelvin é na outra, como se tivesse uma temperatura com o mesmo nome. Tá? É só uma equivalência entre escalas. É a equivalência da mesma temperatura entre duas escalas termométricas. Letra B. Então, utilize a equação que você encontrou na questão 3 e converte 323 Kelvin em graus Celsius. A equação que a gente encontrou foi essa, TC igual a TK menos 273. E esse caso ainda é mais simples do que o outro, porque a aplicação é direta, não tem nem aquela manipulação algébrica para fazer, tá? Então, só substituir o valor de Kelvin na expressão. Então, vai ficar o TC igual a 323 menos 273. Subtraindo, a gente vai encontrar TC igual a 50 graus Celsius. Tá? Questão 4. A partir da explicação do vídeo, esse vídeo que eu estou me referindo é o vídeo da aula 1, tá? Construa no seu caderno a equação de conversão entre as escalas Fahrenheit e Kelvin. Beleza. Então, ou seja, resolução. Então, você tem aí as três escalas, naquela mesma figurinha que a gente utilizou agora. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos considerar a escala Fahrenheit primeiro, tá? E vamos fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez na questão anterior. Então a gente vai fazer o seguinte, a temperatura arbitrária TF menos a temperatura do ponto de gelo, 32, dividido pela temperatura do ponto de vapor menos a temperatura do ponto de gelo. Tá? A gente faz a mesma coisa na escala Kelvin. Então vai ficar a temperatura arbitrária Kelvin, né, menos a temperatura do ponto de gelo, dividido pela temperatura do ponto de vapor menos a temperatura do ponto de gelo. E a gente vai ter aí, ó, TF menos 32 sobre 180 igual a TK menos 273 sobre 100. Nesse momento agora a gente precisa encontrar qual é o máximo divisor comum entre 100 e 180. Então, quais são os divisores de 100? Então, 100 é divisível por 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Quais são os divisores de 180? Tá, 180 é divisível por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 e 180. Beleza, então agora a gente analisa e procura qual é o maior valor que divida ambos, 100 e 180. Nesse caso a gente verifica que o maior valor é o 20. Então a gente simplifica agora os denominadores da expressão por 20. Então você tem ali, ó, TF menos 32 sobre 180 simplificado por 20, ou dividido por 20, igual a TK menos 273 sobre 100 simplificado por 20, ou dividido por 20. Então, 180 por 20 vai ser 9, e 100 por 20 vai ser 5. E a expressão final vai ficar TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários para dar uma olhadinha e responda assim que possível. Tá? Então, deixa um like aí para eu verificar se você gostou desse vídeo. Tá? E se inscreva e ative o sino para receber notificação dos próximos vídeos. Tá? Muito obrigado.